O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, 4h05. O Arena está no ar desta quinta-feira, hoje é dia 18 de setembro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa mais gostoso do rádio esportivo brasileiro e de todo mundo. Agrada 10 a cada 10 pessoas. A cada 10 pessoas, ele agrada 10 pessoas, porque a gente faz de um jeito diferente. Jeito gostoso. Um jeito carinhoso. Quando faz do jeito gostoso é bom, né, Carlão? Boa tarde. Gostoso. Boa tarde, meus amigos. É música. Por que tá falando manso? É um jeito carinhoso, é uma música, né? Não é? Tem a letra de música. E ela faz de um jeito gostoso, do jeito. Não, esse é o gordinho gostoso, esse é do jeito Elvis. Gostoso, jeito carinhoso, não sei. Essa é do Elvis. Mas tudo bem, o importante é fazer. O importante é estar sempre trabalhando em cima dos fatos. Feio é não fazer gols. É verdade, mas tem gol que é melhor você não... Tudo bem, ô Zé Neves? Antônio Pupoluco, tá bem? Eu tô bem. Hoje ele é o... Começou Meteu o fim um de balão semana. mesmo? Não. Eu pensei que era de sexta, mas essa brincadeira tá saindo pra quinta, né? Essa é a razão da minha contratação. Eu tenho certeza que Semana praticamente encerrada. Essa é a razão da minha vinda para a CBN Campinas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Antônio Lupe, grande José Neves, ouvinte CBN, tudo bem? Quintou, graças a Deus. Fábio Scheib deve estar na O Esbórnia. Scheib tá vivo? Tá na Esbórnia? Tá com a voz em dia, Fábio Estou por Scheib. aqui. Aê! Tá feliz, tá feliz. Eu tô aqui, no Ziriguidu. Aliás, tudo bem, Scheib? Aeroparque. Tudo bem, Antônio Lupe. Estamos aqui em Aeroparque, aqui voltando para nossa terra Brasília agora. Missão cumprida, né? Vitória Missão do Palmeiras. Futebol nacional, futebol brasileiro mostrando um bom desempenho na Argentina. Isso que mais importa, né? Tem uma pergunta, Fábio Scheib. Como é que é 2.500 pessoas calarem 80 mil? Na verdade eram 1.800, viu, Zé? 1.800. Menos o mesmo ainda. número de visitantes vai Foi ter do River literal Plate também. no Allianz Parque, mas o estádio é imponente demais, viu, Zé? 82 mil pessoas. Vocês calaram 80 mil pessoas? Cantando sem parar. A atmosfera linda do River Plate, estádio muito legal. Tem uma moça falando já. Bonito, né? Acho que já Bonito deu a quando você última também chamada aí pro teu voo, hein, A Scheib? moça falou, atenção, passageiro de Brasil. Eles vão esperar. Classe Eu falei que tinha que entrar na arena, ela falou que podia esperar um pouco pra mim. boa. Falei que a arena é mais importante, ela falou que tava ouvindo. A moça, o cara do avião é funcionário seu, você é dono da companhia. A gente sabe. Foi viver a Mas vida, entrei pra né, mandar um Scheib? abraço pra vocês aí, viu, Lupe? Então tá bom. Entrei pra mandar um abraço pra vocês aí. Então já tá E então amanhã tá bom. estamos aí online e também pessoalmente, viu? Levando lembranças da Argentina pra todos. Tá vendo? Fábio, Por isso que a gente gosta que o Palmeiras sempre... o Palmeiras tem que estar em todas as competições. Sim, Com certeza. porque sempre volta um solfejo, né? Sempre. Regalo. Carlão, mas baixinho aqui entre nós, hein? Abel Ferreira ontem flertou com o perigo, hein, no segundo tempo, hein? Por quê? Mas Deu uma recuada no time. mas né? foi natural, né? Jogando diante de 80 mil era natural abaixar um pouquinho.
Mas o primeiro tempo foi muito Natural, bom. O árbitro quis complicar um pouquinho, ia dar um pênalti lá, mas foi nada, não. Quem flertou com perigo foi o Everton, mão de alface, pelo amor de Deus. Não, nessa do pênalti. Mão de alface, eu não admito você chamar de mão de alface. Mão de alface, cara. Você achou Mão de pé do alface? pênalti? O cara sai que nem um maluco, rapaz. Você pode chamar ele de falhador, mas mão de alface não. Não, mão de alface. Catou borboleta. Ô, Chaibe, a moça te chamou de novo. Então vamos fazer o seguinte, amanhã você tá aqui na área ou não? Aí eu tô pessoalmente amanhã aí, Boa, com todos, ainda um abraço no Zé, um abraço no Carlos, um abraço em você, Antônio. Boa! Com muito gosto. Então faz o seguinte. Eu vi uns relógios aqui no Free Shop e lembrei de você, Lupi. Mas só lembrei, viu, que tá muito caro. Né? Não, eu sei, eu adquiri um faz pouco tempo. Mas beleza então, Chaibe, boa volta aí e amanhã a gente fala um pouco mais de Palmeiras, tá certo? Um grande abraço pra você, Antônio Lupi. Vai viver. Por quê? Porque você tá indo na do Carlão todo jogo. Foge do Carlão que você vai ter sucesso. Não, você falou o mesmo palpite do Carlão. Não me lembro de ter dito 1-1. Sim. Me lembro de 2-1. Você sabe que Carlão sabe que no futebol a bola é redonda porque quando garotinho, lá na casa da família Freitas, comia muita almôndega, né? Muitas almôndegas. Exatamente. Bom, então daqui a pouquinho, se você acertou o placar 2 para o Palmeiras, 1 para o River, daqui a pouco, ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acertadores ontem. Não, tira meu nome daí, põe 6 só, vai. Tá bom, pega uma caneta aí, presta pra mim. Pega ali, Toma. caneta. Eu não quero concorrer, não, Então, eu trabalho aqui no grupo já. Ético. Então nós temos 6... Gostei. 1, 2, 3, 4, 6 acertadores. Boa. Do placar. Ontem o Palmeiras venceu o River por 2-1 e claro que nós vamos falar muito sobre isso. E hoje tem o São Paulo. Opa, São Paulo Daqui a pouquinho. Aliás, ontem o Fábio Scheibe não, quem falou foi o Eliel, que falou que o São Paulo não dá engajamento e tudo mais. Hoje nós vamos calar a boca do Eliel. Nossa senhora, hein? Pra Mudar a trazer vinheta lá. Foi mal nessa, Foi Eliel. mal nessa, Eliel, pelo amor de Deus. Várias mensagens durante a tarde e a noite de ontem de torcedores revoltadíssimos. Então, se nós tivemos o palpitão premiado do Palmeiras... Hoje é tricolor. Hoje nós temos o palpitão premiado do São Paulo. Trimundial. Amado Clube Bom, Brasileiro. ontem no Palmeiras nós sorteamos uma necessaire, um guarda-chuva, 2 ingressos para Expo Flora. 2 não, 4 ingressos. 2 pra, pares, dois né? pares. 2 pares para Expo Flora e uma caneca da CBN. Então, a partir de agora, 19 9 9186 9070. 70, hein? 9 9186. 90 70. Você manda o palpite do jogo entre LDU e São Paulo. O jogo acontece daqui a pouco, às 7 horas, hein? É porque lá tem um fuso, né? Tem. Tem uma diferença pro Brasil, muito considerável. Lá, eles estão na linha do Equador lá, né? E quem estiver indo embora do trabalho, pra casa, e não ficar preocupado ali como assistir ou ouvir o jogo, CBN Campinas, 7 horas, a bola vai rolar e você acompanha aqui na CBN Campinas as emoções da Libertadores da América. A LDU que é o enxerido aí, nesse Brasil, quartas de final, Brasil e Argentina. Sim, mas eu acho que ele tem muita tradição. Eu tava vendo uma matéria hoje no estádio deles, a repórter da TV Globo tava lá, e tinha na inscrição no estádio lá, campeão da Copa Libertadores 2008. Em cima do Fluminense. Em cima do Flu, cara. Aquele ano que o Fluminense não caiu porque teve o milagre no 2009 campeonato. foi esse. Foi 2009? Aí foi Sul-Americana. Do Sul-Americana. E aí ele deu ganho de novo. Também, isso. O milagre do Fluminense fazendo Só gol que de aí cabeça, o Fluminense descontou aqui na Recopa, né? Recopa. Recopa Gaúcha, né? Recopa Sul-Americana. Ô Zé, você sabe que dia é hoje, Zé? Hoje, pelo meu relógio aqui, se tiver tudo certo, é dia 18 de setembro de 2025. Sabe quem nasceu no dia 18? Quem faz aniversário hoje? Bruna Ficagna, apresentadora do GE. Palmas pra ela. Tá incrível. Tô assistindo a série dela de Correndo de Primeira. Boa. Incrível do Globo Esporte. Hoje ela correu lá 3 km, cara. Bonitinho. E no dia 5 e no dia 27 ela vai fazer os 5K da integração. Vai fazer. Exatamente. Tá se preparando. Sabe quem nasceu hoje também? Quem? Um dos maiores atacantes que o futebol brasileiro já produziu. Monga, eu não acredito no aniversário do Monga hoje. Jardel. Jardel. Esse é Opa. Era para muito gol de Palmeiras, Grêmio, Porto, Vasco. Porto, né, João? E hoje também é aniversário do segundo maior artilheiro
que esse Brasil já produziu. Finazzi, não é possível. Ronaldo Nazário, o fenômeno. Esse é o maior. Se ele é o segundo, quem é o maior? Jardel. E o Pelé tem quarto, né? Tá certo. E o Romário não aparece na lista. É lá em Buenos Aires essa pesquisa. Tá bom. Fábio Chaves que mandou pra gente. Ó, hoje também é Dia Nacional da Televisão. Parabéns à televisão brasileira. hein? Televisão brasileira. Parabéns aí. Ai, mas como você é? Ele deu parabéns pra televisão do estúdio Já aqui. aparece uma cobra na televisão e fica... Aí fica Eliel não tá aí. nervosinho. Parabéns à mamãe nossa aqui, né? A EPTV, né, cara? Isso, Parabéns. exatamente. Célula Mater, né? A célula mata. A mãe de todos nós. A mãe de todos nós. E hoje é aniversário da cidade de Diamantino. Diamantinona. No é Goiás. Minas. é Mato Grosso. Opa. Aniversário da cidade de Aimorés e Espera Feliz. Espírito Santo. Espera Feliz, cara. Por que tem esse nome? Nossa. Será que tem um ponto de ônibus lá? Quem Nunca que é? a espera. Ou é alguém que tá indo embora da cidade, né? Embora, Espírito Santo. Aimorés e São Paulo. Minas Gerais, as duas cidades. Ok. Feira de Santana. Bahia. E aniversário Terra do também da Fluminense. cidade de Boa Ventura de São Roque. Ah, São Roque Paulo. é aqui em São Paulo. Deve ser ali em São Paulo, né? Muito bem, Paraná, estado do Paraná. Paraná. Essas são as cidades. Circuito do vinho. Aliás, um abração a São Roque, que teve uma boa aventura aí. E essa aventura deu o nome da cidade. Boa! Imagina a aventura que foi essa de São Roque. hein? Nossa, Meu Deus. José. Bom, é o seguinte, hein? Palpitão do jogo entre São Paulo e LDU. Color, cara. Os mesmos brindes pra quem participou ontem do jogo do palpitão do Palmeiras e River. Uma necessaire. Mano, tá aqui, ó. Vou mostrar pra A quem tá no necessaire YouTube. da CBN. Cara, essa necessaire. necessaire. Põe a Louis Vuitton no pão. Um Guarda-chuva guarda-chuva. para chover notícias. Os ingressos da Expo Flora. E aqui, 4. ó, a xícara tá aqui, a xícara. caneca, da, né, amigo? A caneca da CBN, ó. Caneca, Tá tudo né? aqui, ó. Quem tá no YouTube tá vendo com imagens, youtube.com/CBN Campinas. É o seguinte, vamos fazer aquele intervalinho? Agora. E daqui a pouquinho a gente volta com as primeiras participações. José Neves vai fazer uma análise completa do jogo, da vitória do Palmeiras em cima do River Plate e também vai falar um pouco mais sobre a segunda divisão do módulo 4 do Campeonato Sul-Mato-Grossense. E Carlão de Freitas vai trazer aí o prognóstico, vai trazer a análise do que o São Paulo vai enfrentar, São Paulo da Paraíba, joga aí o Campeonato Paraibano da Série A3 contra o Poconé. A gente volta já já. Espere um pouquinho. Vamos faturar. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar.
E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Sei não, hein, Zé Neves. Voltou? Já voltou. Opa, então corta o assunto aí. 4h21, a Cris Hilário, ela falou assim, boa tarde, Arena, meu nome está aí, né? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Arena, ela mandou ontem, meu palpite é Palmeiras 2, Riverão. Seu nome tá na lista, viu? Ela ouviu meu comentário e veio no meu embalo. A Cris Hilário, daqui a pouco nós vamos sortear para os acertadores do palpitão premiado do Palmeiras e River, 2-1. Quem falou 2-1 pro Palmeiras tá participando. Boa. Foram 6 pessoas, tá? 6 pessoas, porque eu tirei o nome do Zé Neves, porque ele não pode ser sorteado. Tem ética. Segundo aqui o regulamento interno de interesse do Arena. Isso. Vamos lá. Boa tarde, é o Diego de Paulínia. Salve, Lupita. Zé Bola Neves, Fábio Scheibe, saudações palestrinas, Carlos de Freitas. Boa. Será que o nosso querido Eliel Almeida gostou dessa contratação do Santos? Quem que é? Bilal Brahimi. O Bilal. Mas ainda não foi oficializado, né? Mas ele já chegou. Não foi oficializado Bilal Brahimi. Ele está Mas até pra evitar a quinta série, eu acho que ele vai ser chamado de Brahimi. Chegou a turma do pagode. E aí, meus irmãos, tudo bom? E aí, salve, tamo junto. Olha só, pra contextualizar os ouvintes, tá passando uma bela turma aqui com vários instrumentos musicais. É cavaco. Trazer o cavaco aqui, você dá uma churrasqueira aqui? Aí, ó, traz os caras aqui. Vai lá, vai chamar lá. É cavaco. Olha lá, vai chamar, vai chamar. Ele vai chamar. Quero ver, Carlão. Agora segura essa bronca agora, Carlão. Agora segura essa bronca aí. Ah lá, vai vir. Eu até vi. Isso, Carlão. Tá chegando lá. Boa tarde, Arena. Eu queria tanto ganhar um guarda-chuva. Já vai pensando em uma. Isso aí, Carlão. Muito bem, viu? Não tem mundial, né? Tudo bem, aí, Samba. Quero ver agora, hein? Aí, ó, o que o Carlão arrumou aí. Ao vivo é assim mesmo. Tá chovendo muito. E tá vindo gente. Olha lá, e vem os caras lá. Carlão, agora começou. Passou meia dúzia já aqui, Carlão. Quero ver o que você vai fazer agora, Vamos ver o que ele vai rolar aí. Quem que é? Ô, Lupe, você manja também. Chegou um banjo, chegou um cavaco. Não, é incrível. Mas eu quero ver no meio do programa aqui. Pra parte... Olha lá. Olha o Tantã. Boa, Lu. Vai, Lu. Não, entra aí, já que o Carlão chamou, pode entrar. A turma é boa, a turma é da Fusarca. A turma é da Fusarca. Aí sim, rapaziada do samba. Agora... Como é que é o nome do grupo? Como é que é o nome? Grupo Sem Tempo. Sem Tempo, aí super sim, tradicional. É o que nós vive sem tempo também. Como é que você tá? Boa. Melhor banda de pagode do Brasil, Fala, hein? rapaziada. Tudo bem, beleza? E aí?
Ó, aí chegou a samba, tem que... E passou o banjo, e passou o pandeiro, e passou o cavaco. Aí sim, hein? O que vamos cantar aqui? Vai, vamos lá, vamos lá. Lupe, puxa aí. Aquela que você... Fundo do Vai, quintal, vamos lá. vai. Vamos lá, vamos lá. Ó, vamos lá. Ó. Cadê o Eliel, rapaz? Ô, Brasil! Vai lá! Ziriguidu! Eu tô aqui, no Ziriguidu. Vai lá no cacique samba, não deixe que vai vem cá. O Carlão Beleza vai quebrar, o barco já vai navegar, vou dar a partida. É só o chefe ir embora que não é arma. Pois é, eu tô procurando o Zezé, que pode me dar um qualquer. Busquei na Bahia o axé, de olho no acarajé, ganhei uma preta no canto. De novo. Pediu para parou. 7h37, bicho. No improviso, hein? Cara, aí foi bem. Os caras são fera. No improviso. Sensacional. Grupo Sem Tempo, o pessoal vai participar aqui do... Prime do Arena hoje. Vai participar aqui, né, da gravação aqui. Gente, obrigado aí pelo... Pera aí, Lupe. Tem mais gente? Arroba Grupo Sem Tempo. Todo mundo agora. Os caras vieram no improviso. Mandaram bem demais. Valeu, rapaziada. Se eu tocasse o fundo de quintal também, eu ia ficar bravo com vocês. O cara faz isso há 1000 anos, né? Valeu, rapaziada. Valeu, Samuquinha. Valeu. Obrigado, César, Toninho, Thiago. Obrigado, Carlão. Valeu. Acabei de inventar todos os nomes. Que é isso? Pela história. Hoje foi histórico. Se o homem estiver ouvindo... Obrigado, Samuca. Valeu, Samuquinha. Você já viu que a pegada aqui é diferente, né? É só o chefe no vídeo. Essa foi Os caras fizeram um pagode. Boa, foi bem. Puxa o hino do Palmeiras. Pô, puxar o hino do Palmeiras seria época aqui, mas... Hoje seria uma homenagem aí ao Verdão. Fez bonito em Buenos Aires. Meu Deus. O Eliel podia não vir mais vezes, né? Amanhã vem o RPM. E o salário? O mais engraçado foi que o Carlão... Vem cá. Os caras vêm vindo mesmo. Os caras vieram mesmo. O Lupe virou de costas aqui, ó. A Joaquina do bairro tal. Foi nervoso. Mas o que eu fiquei mais feliz foi... Pediu pra parar. Opa. Show de bola. Sem tempo. Isso aqui parece uma selva, só tem fera. Bom, vamos voltar aqui. Vamos recompor. Você estava falando do Bilal dos Santos, né? Isso, Então, ele não foi oficializado. Oficializado não foi o Bilal, mas ele vem pra... Mas acho que pra evitar a quinta série, eles vão tirar o Bilal, né? Vai ser Brahim, né? Brahim. Que é Bilal Brahim. De onde que ele é mesmo? Ai, cara, dá uma conferência. Argélia, acho. É Bilal com W... não é o Bilal abrasileirado. Não, é o nome do cara, meu, pelo amor de Deus. Não, eu não tenho o que fazer, se é o nome do cara, a gente tem que... mas não tem jeito. São Paulo quase contratou Então, lá. mas e aí? Não ia dar certo. Deixa eu ver aqui, Alex, não, deixa eu ver, procurar o Bilal, não, Bilal não. Bilal Brahim. Bilal Brahim, não tem aqui ainda. Não oficializou, não. Não tem. Bom, Bom, tem enfim. um pacote ali que é gigantesco. vamos aqui, ó. Salve, galera! Eu acertei ontem e vou acertar também o do meu tricolor. LDU 0, São Paulo 1. Não, vai ser mais elástico. Ó, o Daniel Ribeiro tá falando que vai ser 2-1 pra LDU. Ó, tá secando, hein? Placar 1-1. Quem mandou a mensagem pra gente foi o final do telefone 7308. Não tem nome. Manda seu nome aqui, porque se ganhar vai ficar difícil, né? Sim. Final do telefone 7308. Ó, o pessoal lá da Vila Industrial. Onde é a Vila Industrial, Zé? Pra cima do túnel ali, né? Ao lado do Parque Industrial. São Paulo 0-0 ao Júlio, que mandou mensagem. Júlio César. Olá, Arena CBN. São Paulo 2-1. É a Cristina de Campinas que mandou mensagem. Ô, Zé. Alô, Cristina. Oi. São Paulo e LDU. São Paulo. Parada difícil, altitude, 2.800 metros acima do mar. Veja, Quito. São 2.800 metros, mas ainda tá dentro do esperado. Não é igual a seleção do Ancelotti, que foi jogar a 19.900 metros de altitude, né? Eu acho que o São Paulo tem muito mais elenco, o time tá entrosado e o Crespo tá numa fase maravilhosa. Show. Então eu acho que o São Paulo vai pra cima, não vai respeitar o dono da casa.
O LDU vai causar, acho que vai tentar uma retranca, mas eu acho que o São Paulo passa fácil 3-0, na minha modesta opinião. Vai armar uma retranca. Caraca. São Paulo traz o jogo pro Morumbi. O que significa trazer o jogo pro Morumbi, Carlos? Vem com o jogo vivo. São Paulo pega lá pelo menos um empate ou uma vitória. Na pior das hipóteses, né, a derrota por 1-0, acho que é reversível aqui no Cícero Pompeu de Toledo. Mas é um São Paulo que tem uma parada difícil. A LDU costuma atrapalhar a vida das equipes brasileiras, mas dá pra acreditar nesse bom momento aí que o Zé falou. São Paulo vem bem no Brasileirão e nas Copas, quer dizer, na Copa, né, na Copa do Brasil foi eliminado, mas na Copa Libertadores existe essa grande ligação entre São Paulo e Liberta. Tem que acabar a entrar de Ferreirinha e quem mais no ataque? É o Dineno. Será que Dineno joga? Dineno fez o gol contra o Botafogo. O Rigoni não tá inscrito ou não pode jogar? Rigoni Rodriguinho já tá inscrito. também pode jogar. Porque já é a estreia de uma nova fase na Libertadores, então pode. Mas o Ferreira, ele costuma vir um pouco mais pro meio, pegando a bola e indo pro ataque. Ferreira vem pelo lado esquerdo normalmente. Mas ele vem buscar um pouco a jogada, né? Busca. Ele joga mais pelos lados, jogador. né? Aposto nele. Vou passar aqui o provável São Paulo, vamos lá. Esse ataque do São Paulo de Rafael Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. 3 zagueiros. É Cedric ou Cedric? Cedric, Marcos Antônio, Bobadilha, Rodriguinho e Enzo Dias, Ferreira e Luciano. Porra, Luciano, né, cara? Tem o Luciano. Enzo Dias estava lesionado, mas voltou. Sabe quem lembra do Luciano? O Zezé Crespo, Camargo. né? Porque ele tem que colocar. Então, o Luciano, ele é bom jogador, mas ele é chato, né? Ele é chato. Mas ele é bom. Mas ele é bom. Que o diga. Jogador pra Copa. Assim, Vamos agora pra LDU? Eu vou falando os nomes e você fala se tem que tomar cuidado ou não, Zé. O goleiro é o Gonçalo Vale. Fraquíssimo. O zagueiro Alala. Lembra dessa? Ricardo AD. Muito bom. E o Quinhonhes. Equador sempre tem um Quinhonhes. Sempre tem um Quinhonhes. Não, e tem um Quinteiro. Quinteiro. E aquele Hurtado. Quinteiro é quinta série eterna, né? Esse o Crueso. Crueso, Cruelo. O Brian Ramírez. O Ramírez, bom. Vilamil. Esse miliano. O Cornejo. Corneta. O Zugaray. Esse eu não vou nem fazer a rima. E esse último aqui, o Medina, eu não vou falar nada porque senão vocês dois vão chorar. Não quero saber disso, cara. 4h31, Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de setembro de 2025. O União Brasil deu um prazo de 24 horas para que os filiados ao partido deixem os cargos que ocupam no governo do presidente Lula. Os parlamentares que não se exonerarem e contrariarem a medida poderão ser punidos por ato de infidelidade partidária e até expulsão. Atualmente, o partido comanda o Ministério do Turismo, chefiado por Celso Sabino. O relator do projeto da anistia na Câmara, Paulinho da Força, afirmou que a anistia total, ampla e restrita é impossível, como desejam os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado declarou que buscará um meio termo, que talvez não agrade nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda. Pela manhã, o parlamentar se reuniu com o presidente da casa, Hugo Mota. A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, conhecida pelo desenvolvimento do Ozempic, anunciou resultados promissores de uma pílula para o tratamento de obesidade, próxima aos efeitos da versão injetável do Wegovy. O medicamento mostrou uma perda de peso em 16%. O fármaco ainda está em fase de testes clínicos. Senadores democratas apresentaram um projeto de lei para anular o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil. No comunicado, os parlamentares afirmam que a iniciativa de Trump é um absurdo ilegal e um imposto corrupto que pesa sobre as famílias americanas. Além disso, um dos senadores acusou o presidente americano de usar uma falsa declaração de emergência para retaliar o Brasil pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas.
(4h33). Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Anhanguera. Nosso ouvinte que vai em direção do interior diminui a velocidade, quilômetro 109 na pista marginal. Tem uma ocorrência bem na região do Nova Veneza, então atenção ali pelo trecho e causa reflexo também na pista expressa. A rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, é um bom caminho, tanto em direção do interior, quanto no sentido da capital, e a movimentação maior já na chegada a São Paulo por conta da Marginal Tietê. Falando também para os nossos ouvintes que seguem na Amoreiras, aqui em Campinas, tem uma ocorrência na região do Campos Elíseos. Atenção para quem vai no sentido centro, bem na região do terminal de ônibus. E na Rui Rodrigues também tem ocorrência à altura do Hospital Ouro Verde. Para quem vai no sentido bairro, atenção ali pelo trecho logo depois da rodovia dos Bandeirantes. Falando também, Lupe, da rodovia Dom Pedro, que tem lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera em Campinas, a partir já da região do Trevo dos Amarais. Lupe. Obrigado, Mário, que volta daqui a pouco aqui na CBN com outras informações do trânsito. Peça de qualidade é com quem entende. No mês do... Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. 4h37, o Arena tá de volta aqui na CBN. Deixa eu mandar um abraço pro Marco Antônio Carvalho, do Jardim Botafogo. Botafogo. Aliás, hein? Aliás, hein? Aliás, hein? Foi o Mirassol que aprontou pro Botafogo. Nossa. Ou foi o Botafogo que deu espaço para o Mirassol aprontar? Cara, espaço. Olha, ontem, quer dizer, a gente já tem essa tese, né, do Botafogo, de outros clubes também. Resetaram o Botafogo. Cara, o Botafogo Resetaram o Botafogo. Ele voltou pra lista. Hoje eu tive que parar o Diegão Alves, nosso repórter aqui do GE. Falei, Diegão, que coisa, cara. Impressionante. Desesperador. Eu tava ouvindo Ainda teve um pênalti que o árbitro ia dar, só que tava impedido. Tava ouvindo o CBN Esportes hoje, o Carlão falou que tava fazendo um churrasquinho. Verdade, é. É sair e voltar 3x3. 3x3. É verdade, ele foi só buscar o sal grosso quando voltou. Cara do céu. Por que Botafogo? Porque o Marco Antônio Carvalho é do Jardim Botafogo, ele falou que a LDU vence o São Paulo hoje por 2x0. 2x0 fica ruim no Morumbi. Cândido tá falando que o São Paulo empata com a LDU 1x1. Deixa eu ver aqui. Oi, galera, palpitão, LDU 2, São Paulo 0. O pessoal não tá botando fé no tricolor, não, hein? Mas tem muito secador também, né? Não, com certeza. Esta turma do esporte é uma... ele tá falando que... Essa aqui eu não vou ler, não. Pessoal, São Roque é do lado de Sumarezinho, perto da John Boy do Lopes, Zé Neves. LDU 2 2x0 ao Wagner de Hortolândia, que mandou mensagem. Vamos ver aqui, ó.
Buenas, Eliel. O Eliel não tá aqui hoje. LD1 São Paulo 0. Vamos ver aqui mais um. Boa tarde, pessoal do Arena. Maurício de Campinas, São Paulo 2, LD1 1. São Paulo. A Júlia Clemente tá falando aqui do YouTube. Já vou passar pra rapaziada aqui. Obrigado, Julie Clemente. O Reinaldo, LD1 3-1 no São Paulo. Que isso, gente? Reinaldo. 3-1. Aqui no YouTube, o Reginaldo Maia Manzato. Gente, eu ouço vocês em transição de um trabalho pro outro. Ou indo pra casa. Vocês são bons demais. Você tá doido, é o Reginaldo Bugrino. Grande Reginaldo. Ô, Carlão, o Paulo... Deixa eu ver aqui, Paulo Pisaia. Lupe, a CBN transmite o São Paulo às 7 horas? 7 horas. Melão rola às 7 horas e a CBN conta a história do jogo. Essa é muito legal, Essa é muito boa. Quem mais aqui no YouTube? A Vilma, vou assistir. Olha que legal, obrigado, Vilma, pra você que tá no YouTube com imagens. Carlão de Freitas, o São Paulo joga hoje, mas quem jogou ontem foi o Palmeiras. Aliás, daqui a pouco vamos sortear o kit pros acertadores do placar. Palmeiras 2, River 1 e foi lá na Casa dos Homens. Foi lá no Monumental de Núñez. Por que o Palmeiras venceu, Carlão? Ô, Lupe, venceu porque, primeiro, tem um time melhor, né? Ontem nós esperávamos aí a dúvida que assolou aí o dia que mexeu com o palmeirense era entre Lucas Evangelista e Andréas Pereira. Porém, o Abel surpreendeu a todos e colocou o Andréas Pereira junto com o Lucas Evangelista e abriu mão do Facundo Torres. E com o Andrés, ele é um volante /meia, né? Ele tem muita qualidade. Então o Palmeiras permaneceu naquele sistema de marcação forte, mas com muita criatividade. As bolas paradas também foram armas importantes. E o primeiro tempo do Palmeiras foi sensacional, poderia ter feito ali um placar até mais significativo. Levou os 2-0 para o segundo tempo, aí passou um sufoco, abaixou um pouquinho, o River veio com tudo, no final chegou a fazer um gol e no final quase tem um pênalti ali a favor e poderia atrapalhar um pouco a vida do Palmeiras no jogo da volta, mas 2-1 não está definido, porém é um caminho importante que se abre para a classificação no jogo daqui. Vocês acham? Aí pode fazer a pergunta pros amigos. Que foi tão fácil assim? O Palmeiras primeiro tempo foi tanta facilidade ou não? Acho que não, foi né? uma surpresa. Eu acredito que o Palmeiras ele ficou impactado com o domínio. A forma de jogo foi predominante no primeiro tempo. Mas isso surpreendeu o próprio palmeirense, não? Porque acho que não esperava. Eu acho que surpreendeu, Zé, porque o que acontece? Quando o torcedor do Palmeiras, que não estava lá como o Fábio Scheibe, mas que liga a televisão e vê aquela festa e aquela atmosfera antes do jogo, eu acho que causa um impacto quando o Palmeiras começa a jogar e a jogar bem. Mas aí o que acontece? É o que os palmeirenses ficaram com medo. O Abel, não é o Abel, todo time que abre 2-0 é natural. Às vezes é circunstancial. É natural recuar. Não tem, e outros caras estão jogando em casa, 80 mil pessoas. Papel higiênico eles voando, vão querer amassar, não vai ter jeito. O Palmeiras resistiu bem, né? Eles não jogaram água no chopp, jogaram essa NASA inteira no chopp dos quase outros. isso. Eu não vou dizer que está definido, mas o caminho ficou bem interessante. Aqui, né? dificilmente porque, o River vai reverter. Ano passado, em 2020, né? O Palmeiras ele fez 3-0 no River lá. E aí o que aconteceu? Veio jogar no Allianz. Tomou de 2-0. Tomou de 2-0. Se não fosse o Emerson Santos, o River teria levado pros pênaltis ou até passado, porque anularam um gol que até hoje o torcedor do River reclama. Mas são lições que o torcedor e o Palmeiras levam pra vida. O Palmeiras em Copas, eu sempre falo que eu comparo muito Palmeiras e Flamengo porque são os dominantes do futebol brasileiro. Mas eu acho em Copas, né? O Copa do Brasil, Copa Libertadores, eu acho o Palmeiras mais guerreiro. Copas, pega o Libertadores ou a Copa do Brasil. Jogo eliminatório, eu acho o Palmeiras mais firme, Palmeiras mais brabo. É um time copeiro. Copeiro, Tal qual o Grêmio. Desde a época de Filipão. Tal qual o Grêmio. O Palmeiras pegou essa coisa de time copeiro e até hoje predomina, por isso que tem tanto sucesso. O Flamengo ele joga mais bonito, é mais plástico e tal, mas em alguns momentos, principalmente em mata-mata, ele gosta de flamengar, né? Flamengar é uma zebrinha e tal. Entendi. Então eu acho o Palmeiras mais brabo. Isso é pra lembrar que amanhã é sexta-feira. O pessoal gostou do samba aqui no Arena, hein? Mas gostou continua ouvindo que eles vão voltar, hein, gente? Até às 17 vai ter um pouco mais. Eu acho que eles só foram fazer um negócio assim, coisa rápida, estão voltando e falaram que vão tocar Raça Negra daqui a pouquinho, tá? Os meninos. Quem não sabe, CBN, o B é de batuque. O B é de batuque. É boa. Central de Batuque e Notícia. E Notícia, exatamente. O Alex Palma tá falando que vai ser 1-0 pra LDU e ele acertou.
acertou o palpite ontem. Você tá aqui no grupo, tá? Boa, Alex Palma. Palma pro Alex. Tem hora que você não se surpreende, né, José? Rapaz. Você falou aí, onde que eu fui amarrar o meu currículo? No meio da tarde, hein, meu Deus. 3-1 pra LDU. Quem mandou a mensagem aqui pra gente foi o Fabiano Oliveira. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. O Juninho Gambetta, 4-0 LDU. Nossa, o Roberto de Americana, São Paulo 1, LDU 0 com gol do Tapia. Tapia. Fez um gol já com a camisa do São Paulo. Boa tarde, amigos do Arena CBN. Meu palpite é LDU 3, São Paulo 1. É o Edmário, de Campinas. Gente, mas por que todo mundo tá colocando... Mas é só o corintiano, palmeirense e santista. Tudo secando, velho. Salve, galera. Aqui quem tá falando é o Chicão do Monte Cristo. Boa, Chicão. São Paulo e LDU hoje 2-2. Olha lá, eu cresci na Vila Lemos. Vila e falava Lemos que morava no Proença. Foi aquela resenha Jonas de ontem, de Jesus. Né? Avenida Arlindo Joaquim Morei lá. Morou lá? Arlindo Joaquim de Lemos. Ó, ele falou que vai ser 2-2. Jonas de Jesus Bugrino, mais esperto com vocês do que mosca em fábrica de raquete de choque. Cara, viajou, né? Já pensou a fábrica dessas raquetes aí? O Joel de Valinhos. A mosca só aqui, ó. Se alguém apagar essa ainda luz rapidinho, ela já... Foi bem. LDU 2, São Paulo 2, é o Joel de Valinhos. Deixa eu ver quem mais tá aqui, ó. Liguei o rádio e tava um pagode sensacional que achei que tinha colocado na rádio errada. Colocou top demais. Certa, é o Alexandre Palmeirense, tá falando que vai ser 3-1 pra LDU. Alexandre Palmeirense tá meio sumido, Alexandre. Ele é hater do Eliel, né? Ele acha... Não, mas não é o outro, pelo visto, viu? Ah, é? Ou é o mesmo? Deixa eu ver. Palmeirense. É o mesmo. É o mesmo. É ele mesmo. Tava sumido. O Pepe. O que ele José mandou Macia. São Paulo Pepe. 0, LDU 3, fora o baile. Nossa. Vocês cantando pagode, pelo amor de Deus, parece final de festa de casamento. Tudo bêbado, mas é o melhor. Sem noção de nada. Seleção de nada. Bebendo água direto do vaso das flores. Boa tarde, Arena. São Paulo 3-0. Vocês são fera demais. Estava na rádio, mas quando falaram do grupo de pagode, não teve outra. Corri pra ver no YouTube. Parabéns. Tá lá, hein? Tá lá. Quem perdeu, volta no YouTube que tá lá. Volta pra vocês verem a cara de susto do Carlão quando ele convida e os caras aceitam. Você convida pra ir em casa, o cara vai. Eu vou. Tô indo. Passa em casa qualquer dia. Falei, o que você vai fazer agora? Falei, não, vamos lá. Aí Tô na porta. Boa tarde, Arena. Até 43 do segundo tempo eu tava acertando, mas o Martínez estragou a festa. Hoje, apesar de torcer contra, mas será 3-0 pro São Paulo. É a Beth de Valinhos. Nossa, Beth foi otimista agora também. São Paulo 3-1 LDU. Quem mandou mensagem aqui foi o Rossano. Você conhece o Rossano, ô Zé? Deixa pra lá aqui. O Jurandir, do Jardim São Domingos. Pensamentos como que é intrusivo. Pensamentos intrusivos. O Zé ensinando os demais como causar desordem quando o chefe sai. É o César que mandou mensagem aqui, ó. E o jogador misterioso? Por enquanto a gente deu um... Vamos dar um tempinho, Vamos dar um tempinho, volta em breve, tá, Everton? Ele falou que vai ser 3-1 pra LDU. Sensacional, hein? Você realmente acha que a LDU tem chance de ganhar hoje? Tem, eu acho lógico que tem, cara. Não, São Paulo tá muito embalado. Tem chance. Tem chance, sim. Não no confronto. Acho que o confronto São Paulo leva, mas hoje tem chance. Se tivesse um reino liderado por Eliel Almeida, Zé Neves e Elvis seria tipo um rei... Aê! Boa! Quase, seria o bobo da corte. Nossa, eu fui na Brita e voltei. É daqueles... Exato. Brother da CBN, Levi de Limeira, São Paulo 1, LDU 1. Consegui sair da Foi Brita. na Brita. Não é todo mundo que consegue. Não é todo mundo. Tem gente que já tá na Brita, já foi. Eu me lembrei do Stroll, a volta de abertura do GP do ano passado, ele já foi na Brita na volta de apresentação. Boa tarde, pessoal do Arena, São Paulo 3-0. É o Fábio Natali de Americana. A gente tem muita participação. Que legal. Por conta do retrospecto a favor do time do Morumbi, os palpites contra o São Paulo seriam os palmeirenses com medo do mata-mata? Olha... Porque quem passar de São Palmeiras e River encara o vencedor de São Paulo e LDU, Zé. Podemos ter um São Paulo e Palmeiras na semi da Libertadores. E o Verdão corre o choque rei, é isso? É o choque rei. Seria incrível, hein? Ô, Carlão, por que choque rei? Então, né? Por que choque rei? O choque significa o duelo, né? E talvez ali pelo momento que eles deram o nome a esse clássico, era o grande clássico, né? Na época, né? Talvez o choque é o duelo? Choque é o duelo. Choque de duas equipes. Fui trocar resistência no meu chuveiro, levei um duelo. Levei um duelo. E o choque rei, o duelo rei, o jogo rei.
Deixa eu ver aqui, ó. A Ana Helena. A gente não tinha, ela não tinha mandado o nome dela. Ela falou que vai ser LDU 2, São Paulo 0. Obrigado, viu, Ana Helena? São Paulo 4, até que enfim, hein? São Paulo 4-1. Paulo de Tarso de Corumbataí. Corumbá, tá aí? Caraca. Não, tá lá. Corumbá tá lá. Lá. Não, Corumbá tá aqui. Sabe o que significa Corumbá tá aí? Não. É o Corumbatá com injeção eletrônica. Corumbá tá aí. Chamou a galera do pagode lá de novo. Ô, sem tempo, chega aí. Chama sem tempo lá. Ó, o Neto tá falando que vai ser 3-2 pro São Paulo. Dale Bugre, grande Neto. Netão. Júlio de Campinas, 2-0 São Paulo. Ah, tá aparecendo aqui a galera tricolor, hein? Ó o Itamar Maciel. Itamar, hein, Maciel? São Paulo... Meio a zero da LDU. Boa, tá bom, vale tá também. bom. Não sei se vai ganhar, mas tá aqui no palpite. Boas, LDU 0, São Paulo 3. Carlão Fernandes foi quem mandou a mensagem. Me chamo Mário. Que Vulgo Marinho. Marinho Love, o artilheiro do amor. Isso, hein? Sou do São Bernardo e jogador. São Paulo vai ser 1-0. Marinho Love. O artilheiro do amor. Cobrador de pênalti, rapaz. Marinho Love. Isso aí é aquele cara que às vezes não faz um gol no campeonato, mas todo mundo lembra. Marinho Love. Marinho Love, o artilheiro. Será que ele é do São Bernardo? Será que ele já meteu gol no Roger Ferreira? Ah, certeza. Lá no Roger? Ou na Praça de Esportes. Na praça também, na praça. O Carlos Augusto do Jardim Itatiaia. Pessoal, sou corintiano, mas o primeiro tempo do Palmeiras ontem foi bom demais, hein? Apresentação de gala. Boa. Me chamo 3-0 Tricolor, um gol pra cada título da Liberta. Boa. Quem mandou foi o Guilherme. O gol do Palmeiras, que acontece numa roubada de bola, porque o primeiro foi um escanteio cobrado pelo Andrés, né? O Andrés. E a cabeçada do Gustavo Gomes. Mas o segundo foi uma roubada de bola. E o tapa do Flaco. Esse tapa aí, rapaz... Você vê que ele olha pra um lado e ele já percebe o Vitor Roque. Que bonito, né? Ali é a apresentação de gala, hein? E eu não sei como anda o teu casamento, nem o casamento do Carlão, Zé. O meu, graças a Deus, tá indo muito bem. Um abraço pra primeira dama. Um abraço pra primeira. Um beijo, né? Pô, abraço. Não, um abraço, né? Beijo e abraço. Mandar beijo é ele. Ah, não, Vanessa. Tá louco? Tá doido, rapaz? Foi só o Grupo Bom Tempo chegar aqui que você tá sordão, né? Esse rapaz de um pagode. Um beijo pra minha esposa, um abraço pra Vanessa. Eu não sei como é que tá o teu casamento, Carlão, mas eu acho que tá bem. Tá bem, graças a Deus. Tá ótimo, graças a Deus. O meu também Fiz tá até muito churrasco bom. ontem, Mas o casamento entre Flaco Lopes e Vitor... é o casamento. Flaco Roque. Tá mais firme que Ana Castela e Zé Felipe, velho. Ô, louco. Fofoca. Opa! O intervalo e a gente já volta com essa fofoca. Arena CBN. Setembro começou e o nosso... Olá, internauta que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais. Em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99,1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Brasil está fora do Mundial de Vôlei Masculino. Ontem a seleção brasileira perdeu para a Sérvia por 3-0. E com a vitória da República Tcheca para cima da China, o Brasil caiu para a 3ª colocação e se despediu do Campeonato Mundial que está sendo realizado na Filipinas. Com isso, Sérvia e República Tcheca avançam no Grupo H, o grupo do Brasil, que está fora. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Cuida da sua vida. Estamos de volta aqui com a Arena. O Zé, voltou. Mãe, eu não Zé. quero, cuida da sua vida, mãe. Zé, voltou, Zé. Zé. Minha mãe. Cuida da sua vida, ela é minha mãe. Aliás, um beijo pra minha mãe. Incrível, pessoa incrível. Tá né, igual cara? o Vitor Roque, né? Um beijo pra minha mãe, pessoa incrível. Vitor Roque, você viu, fez o gol. Como é que você xinga a mãe desse jeito e depois beija, rapaz? Mãe? Mas ali foi uma discussão, tipo, quem nunca saiu e não deu notícia? Quem nunca xingou a mãe? Saiu, tava, aí você pega o celular e vê assim, 17 ligações não Nossa, atendidas. mãe. Nossa. Aí você atende e fala assim, mãe, tô bem. Tudo bem, mãe. Já falei que quando eu sair, pode ficar calma. Se acontece alguma coisa, você vai ficar sabendo. Vitor Roque. Ó, ele falou com a mãe dele. Sobe daqui, mãe. Ó, vamos fazer o seguinte, antes do sarcófago, hoje integração... Hoje é 2016. 2016, ano de Copa do Mundo, hein? Olimpíada. Ô, tá doido? Olimpíada. Rio 2016, foi lindo, hein? Verdade. Ah, é verdade, Zé. Aí, bem lembrado. Tem obra que até hoje não saiu. É, mas tem algumas que vão inaugurar em breve. Exato. É o seguinte, atenção você que acertou o palpite, são seis ouvintes que colocaram que o Palmeiras venceria o River por 2-1. Eu coloquei números, mas não na ordem. E eu peço a você, José Neves, um número de 1 a 6. Ó, girei o peão, hein? Vai. De 1 a 6? 1 a 6. 5. É o número do Mauro Silva na Copa? 5, Mauro Silva. Maurão. Acertou a bola na trave. Atenção final do telefone 7465, Cris Hilário. Parabéns, Cris, você ganhou. Tem necessaire, tem guarda-chuva, tem 4 ingressos para Expo Flora e tem uma caneca da CBN para você tomar aquele belo café com leite, ou uma água, um refrigerante, aquilo que você quiser, um cappuccino, o que mais? Um mocatino. Enfim, você pode resolver tomar o que quiser na xícara da CBN. Parabéns, Cris Hilário, final do telefone 7465. Falou que o Palmeiras venceria o River por 2-1 e foi lá e aconteceu. Pra você que tá participando do palpitão do São Paulo, amanhã, entre os acertadores, a gente faz o sorteio, tá bom? Hoje, 7 horas, você acompanha na CBN Campinas, tá? A bola rola 7 e você fica por dentro de tudo o que acontece nesse jogaço de futebol. LDU e São Paulo, lá em Quito, na altitude. A corrida integração de número 40 tá chegando, mas hoje a gente volta no tempo para acompanhar como foi a integração de 2016. Para você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, você vai acompanhar a reportagem que foi exibida. Para você que tá no FM, você vai ficar com um som, igual ficou com um pagode aquela hora. Agora você vai ficar com o som da reportagem da integração. Vamos lá. É dia de se mexer, de se esticar todo. É do alto que se vê o tamanho do desafio que vem pela frente. 8.000 pessoas trocaram aquela preguiça de um domingo de manhã por muita disposição e entusiasmo. Eu acho que além de saúde é fazer amigos, é estar praticando atividade física, eu acho que é tudo de bom correr. Mais do que um remédio para a saúde, estar em movimento parece ser a fonte da juventude. Para a dona Sônia, nessa corrida contra o tempo, os anos não pesam. Hoje já estou com mais de 60 anos, graças a Deus, e estou correndo até hoje. Integração. Talvez a melhor imagem para definir o nome da prova seja essa. E talvez a melhor frase para explicar o que significa participar seja essa. Foi muito legal, adorei! Não é só o exercício físico, além de fazer bem para o corpo, faz bem para a alma. Porque eu acredito que a verdadeira inclusão, é o privilégio de conviver com as diferenças. Nas ruas, uma disputa particular
entre Quênia e Brasil. No feminino, Consolata Cheroti disparou a partir da Orozimbo Maia. Manteve o ritmo forte e venceu a prova. Em segundo lugar, ficou a brasileira Rosângela Raimundo Faria, que vê na queniana mais que uma adversária. Para mim, estar chegando hoje, principalmente ser a melhor brasileira, para mim é mais que uma vitória. Eu só tenho que agradecer a Deus e de estar em performance próximo deles. Na prova masculina, mais disputa acirrada entre os países. Só que dessa vez, quem se deu bem foi o brasileiro Giovanni dos Santos. Na reta final, ele disparou e chegou forte para vencer. Giovanni conhece bem essa posição no pódio. Ele vence a corrida integração pelo segundo ano consecutivo. Só que dessa vez a vitória teve um gostinho especial, de revanche. A semana passada ele ganhou de mim e agora esse final de semana eu pude vencer ele novamente. Os quenianos podem ser especialistas nesse tipo de prova, mas é o atleta da pequena cidade de Natércia, no sul de Minas, que conhece bem as ruas de Campinas. E para vencer, segue um velho jeitinho mineiro. Acreditado, né? Mineiro come quieto. Tá aí, portanto, a integração de 2016. Você acompanhou com imagens no YouTube. Boa tarde, estamos em Malacacheta, Minas Gerais, norte de Minas Gerais, hein? Opa, Malacacheta. Tem que tomar cuidado com a cidade de... Malacacheta. É, isso aí. Ô, Zé, palpite, acabamos aqui o Arenas, LDU e São Paulo. 3-0 São Paulo. E aí, Carlão? 1-0 São Paulo. Eu acho que hoje 0-0, ninguém é de ninguém. Bom. E a CBN conta a história do jogo a partir das 7 da noite. Zé, até amanhã, tamo junto. Amanhã, Valeu, amanhã. Carlão. Obrigado Valeu. ao Bolacha, obrigado a Sambra, obrigado a você, ouvinte. Amanhã a gente volta com o Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento Cortag.